iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Então, você tem usado a sua intuição? Infelizmente, na tradição educacional ocidental, dá-se ênfase maior à inteligência material, à inteligência cartesiana, aquela que depende da lógica, de um raciocínio, por mais poderoso que seja, mas que, não obstante, é limitado. Mas pela intuição, coisa que a ciência agora começa a aceitar, a inteligência espiritual, temos acesso a uma sabedoria universal, cósmica, pronta. E é sobre esse assunto que nós convidamos uma vez mais o nosso querido fráter Oswaldo Milman Júnior, que vai discorrer sobre esse tema, que é chefe da divisão de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz, da grande loja de língua portuguesa aqui em Curitiba, e que já fez 2 programas sobre esse assunto e vai completar agora com o 3º, aprofundando um pouquinho mais. Tudo bem, fráter Oswaldo? Tudo bem, Jamil. Então voltamos a falar sobre a intuição, né? Dentro de uma complementação daquele princípio que, como você falou, a ciência reconhece, embora a ciência tenha um enfoque diferente de nós místicos, porque a ciência ela procura buscar a razão desses insights, chamados insights, e todos nós já tivemos inúmeras oportunidades e falamos muito sobre palpites, né? Palpite é muito comum, mas na linguagem nós chamamos o intuitivo, que seria o acesso ao eu interior. Quando falamos de eu interior, dentro da visão Rosa Cruz, nós colocamos uma interatividade entre a mente objetiva, subjetiva e subliminar, subconsciente. E damos muita ênfase ao subconsciente. A ciência, ela vê dentro de um prisma mais racional, material, dentro da visão cerebral. Então, com o cérebro desenvolvido, como nós vimos tratar hoje, vamos lembrar de Dana Zohar. Dana Zohar é uma cientista, uma filósofa, formada em química, em física, química, e é filósofa. Dana Zohar, ela lançou esse livro QS, chamado Quociente Espiritual, como algo que ela traz agora... Quociente espiritual. Quociente espiritual. Porque nós temos o quociente intelectual, não é? Até o início do século passado, 1920, então criou-se o tal do quociente intelectual para medir a intelectividade da pessoa. Sabemos que o cérebro tem muitas conexões neurais, né? E que essas conexões desenvolvidas, elas levam a pessoa ao despertar da inteligência. Mas se tangia muito para o intelectual, parte intelectiva, racional, e valorizava-se muito quem tinha QI elevado. Todavia, observava-se que pessoas com alto QI, né, muitas vezes não eram bem-sucedidas na vida. Eram deficientes em várias áreas. Deficiências, eram muitas vezes problemáticas e tal. Então, em 1990, né, na década de 90, Goleman é famoso por essa questão da descoberta do tal do quociente emocional. Começou a ver que a pessoa tinha um quociente intelectual, mas que há um quociente emocional. E que ambos deviam ser bem compartilhados, né, bem trabalhados, para que a pessoa pudesse ter sucesso na vida, nas suas adesões, nas suas vivências, nas suas experiências. E o quociente emocional, então, é uma área associativa do cérebro, ligada à parte subjetiva da mente, e que fazia com que as pessoas, então, tivessem um equilíbrio, né? E que esses dois quocientes bem balanceados dariam, então, à pessoa um equilíbrio e uma satisfação, uma realização mais plena. Mas agora você está falando num conceito aí no quociente espiritual foi que a ciência trouxe, através dessas pesquisas, com Dana Zohar à frente de tudo isso. Inclusive, ela participou no 30º, centésimo congresso aqui em Porto Alegre, e ministrando palestra e cursos para pessoas, empresas interessadas no desenvolvimento e treinamento de pessoal. Porque hoje, né, as próprias organizações procuram também as pessoas mais criativas, né, para sair daquele rameirão, né, procurar ter uma visão mais holística e universal e criativa com relação aos trabalhos, ao próprio mundo profano, objetivo, material, empresarial. Então as empresas têm que descobrir aquele camarada que tem aptidões mais criativas, que procura sair do dia a dia, né, enquanto os outros ficam naquela bitola e não conseguem se expandir. Mas, Oswaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala em quociente espiritual, é evidente que aí já se presume, já se aceita um lado espiritual no ser humano. Né?
Então que ele não está apenas submetido ao seu lado cerebral, ao seu lado emocional, psíquico, aí admite-se já uma instância mais anímica mesmo, de alma. Sim. Ou não é assim? É para ser assim. Entretanto, a ênfase é toda no cérebro. Então eles chamam, diz assim, que descobriram um tal de ponto de Deus no cérebro. E onde estaria esse ponto de Deus no cérebro? Seria nos lobos temporais. Então o quociente espiritual, a pessoa passou a centralizar uma referência no cérebro, né? Mas nos lobos temporais. Na visão mística, nós centralizamos, colocamos esse ponto de referência na glândula pineal, que você sabe. Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho mais sobre ela. Mas então no quociente espiritual, que Dana Zohar nos traz, assim com tanta ênfase, é o cérebro que é muito enfatizado, porque essas conexões neurais, então, elas estão desenvolvidas para a inteligência, para o lado racional, intelectivo, ou para o lado associativo, subjetivo, sistema límbico ligado a isso, emocional, né? Ou então, aí no caso que eles estão atribuindo nessa conexão, a essa conexão espiritual, aquela pessoa que tem a visão mais criativa, dentro de um nível de espiritualidade, ela transcende a parte puramente racional, intelectiva, ou apenas subjetiva e emocional, mas ela trabalha com isso de uma forma mais criativa, de formas que dá a essa pessoa uma visão de maior consistência a nível de ideais, de pensamentos. Então ela coloca, inclusive, alguns pontos interessantes que eu não os tenho de cor, mas que poderia dizer aqui, que diz assim, que as pessoas que têm uma visão mais abrangente de espiritualidade, elas têm 10 pontos, 10 qualidades que ela colocou como comuns a essas pessoas espiritualmente inteligentes. Certo, vamos lá. Essas 10 qualidades seriam, primeiro, para essas pessoas que têm o desenvolvimento do quociente espiritual mais avançado, pessoas que saem então do vulgar, do lado apenas comum, elas praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. E a gente vê que essas organizações, como a própria Ordem Rosa Cruz, ela prioriza esse autoconhecimento profundo, né? Esse diálogo com o teu eu interior. Essa visão que você tem não de um indivíduo apenas como um ser corpóreo, né? Material, bem vestido, fisicamente. Quase que como um robô, né? Um robô, um ser que está voltado mais à sociedade de consumo, por exemplo. Não, o indivíduo ele já passa a ter uma visão mais apropriada. Ele vê o mundo de um outro prisma. Então, ele torna-se um idealista e é levado por valores superiores. Então, são pessoas que têm uma fé muito grande, né? Que não se desesperam. Então, elas encaram e utilizam as adversidades com mais naturalidade. Porque sabe, todos estamos sujeitos a ter as situações contrárias, né? De contrariedades na vida. Então, essas pessoas são mais preparadas, elas não ficam, como se diz assim, toldadas ou não se deixam levar entram naquele clima de tumulto, né? Então são pessoas mais tranquilas, equilibradas, são os grandes condutores até da humanidade, né? Você veja, os grandes líderes da humanidade, eles sempre se pautaram por uma visão espiritualista. Sem dúvida. Não há como, né, um lado puramente objetivo, material, uma coisa imediatista. Não, são visões assim que extrapolam o lado puramente material. E tem, portanto, uma visão holística, uma visão superior, né? Esse holismo de ver as coisas de uma visão cósmica, de uma concepção infinita, tem independência, né? São reflexivas, são pessoas que perguntam sempre o porquê. Então, na Ordem Rosa Cruz, nós aprendemos a ser pontos de interrogação ambulante, né? Buscamos isso. Então, tangendo um pouquinho, estou saindo já da Dana Zohar, porque ela tem esse livro, que é esse Quociente Espiritual. Esse livro foi editado em 27 idiomas e é um best-seller. Hoje é um livro que vende muito. Ela tem 8 obras editadas, sobre o ser quântico também. Agora, então, Oswaldo, aqui cá entre nós, né? Você, chefe da divisão de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz há quase 50 anos, está no cargo há quase 40 anos, né? Na divisão de ensino e instrução. Isso trouxe alguma novidade para os Rosa Cruzes? Então, justamente aí, Jamil, que eu puxei essa questão da Dana Zohar para ver um comparativo entre a ciência e o misticismo, não é? Não invalida tudo o que a ciência faz, claro. Aliás, a ciência está na vanguarda, procurando sempre trazer soluções e questões.
Mas, milenarmente, nós já tínhamos essa visão. Só que a interpretação é mais ampla dentro da Ordem Rosa Cruz. Ela não deixa a coisa circunscrita ao cérebro só. Sabemos que, vamos dizer, o cérebro é um ponto de Deus. Ora, mas o cérebro é mortal. O cérebro tem suas limitações. E quando o indivíduo está num estado de coma e continua vivendo e sobrevivendo, e depois sai desse estado de coma, e quantas experiências maravilhosas que ele teve. Então a gente vê que há uma transcendência. Né? Nós acreditamos na consciência, na imortalidade da alma. Né? A ciência nem sempre. Os cientistas hoje, já como... Eu esqueci o nome do Amit Goswami. E outros, físicos. O próprio Einstein já demonstrava que tinham uma visão mais como Jung, próxima da espiritualidade. Da espiritualidade. Então, a gente vê que na Ordem Rosa Cruz, isso tudo milenarmente era ensinado, e quando nós falamos no ponto de Deus, para nós seria então a pineal. René Descartes dizia que a pineal era a sede da alma, né? Ora, a alma não tem sede física, mas os centros psíquicos, como a pineal, são responsivos a uma faixa de vibração cósmica muito mais elevada. Então é aquela percepção extrasensorial que nós temos e que nós vemos o que está ocorrendo atrás da porta. Né? São como os sonhos interpretativos, sonhos místicos, sonhos como mensageiros da alma, que tem uma visão, uma interpretação mais elevada, como José do Egito com aquele sonho, intuitivo, o sonho profético. Ele orientou o faraó sobre a questão dos 7 anos de riqueza, fartura e os 7 anos de penúria. E o faraó seguiu os conselhos daquele luz de José, do Egito, e, enfim, conseguiu superar uma situação complicada. E que depois vieram os 7 anos de pobreza. Então a gente vê que dentro da visão Rosa Cruz, e isso ela diz aqui, que as pessoas têm capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo quando elas têm essa visão espiritual, esse quociente espiritual desenvolvido. E nós já atribuímos isso à pineal. Pessoas que têm o despertar dessa glândula, desse centro psíquico importante, que ele tem 0,20 gramas, tem o tamanho de uma pequenininha, de um grão de trigo, e fica no centro da nossa cabeça, junto principalmente ao hipotálamo, que responde ao cérebro do sistema nervoso psíquico. Então o hipotálamo, ligado ao cérebro, faz essa conversão dessas vibrações superiores, trazendo para nós insights e trazendo impressões, É importante, inclusive, Oswaldo, que você fale um pouquinho, pelo menos na técnica Rosa Cruz, a partir de um certo grau, são dados exercícios para se despertar paulatinamente os centros psíquicos, em especial a pituitária, a hipófise, a glândula pineal, e a partir daí a intuição vai se acelerando. Exatamente. Então, a pineal é um órgão, por excelência, como nós estamos falando, assim, que tem esse pequeno, é o menor órgão do corpo em termos de glandular, assim, mas ela é a mais sensível, ela tem muito irrigada, inclusive proporcionalmente com a própria corrente sanguínea, e ela é estimulada, como nós falamos, pela meditação, pela harmonização e pela atuação dos sons vocálicos. Você faz o despertar dessas glândulas também, da pineal. Além disso, uma boa alimentação, que até nós falamos, a base de alimentos assim que tem triptofano, que é uma vitamina muito importante, para uma proteína, que você, quando isso é produzido através da própria estimulação dela, e também pelos alimentos, como trigo, tofu, peixe, Então tem frutas, banana, Então tem todo um a ver com relação à parte física e à parte psíquica. Você pode estimulá-la psiquicamente e na parte material a boa alimentação. Então, através do despertar da pineal, onde a Dana Zohar coloca, ou a ciência acha que é nos lobos temporais, nós atribuímos um valor maior misticamente, espiritual, dentro da visão Rosa Cruz, à pineal. E sempre enfatizamos isso. Estudiosos como René Descartes, que era um cientista, um cartesiano, como você falou, embora não era tão cartesiano assim, ele tinha um lado. Por incrível que pareça, ele não era tão cartesiano, ele era místico. Os outros que enquadraram ele como cartesiano, ele era um cientista,
naturalmente, tinha a sua visão, mas ele já tinha essa compreensão, esse discernimento sobre a importância desse importante centro psíquico que é a pineal. Você falou da pituitária. A pituitária é a hipófise e a pineal nós chamamos de epífise, né? Epífise. Epífise. Então a epífise, como a glândula pituitária, ela é o maestro condutor de todas as nossas sensações e percepções a nível psíquico, quem fornece a partitura para que esse maestro funcione adequadamente é a pineal. Então a pineal dá a partitura e o maestro rege todas as inter-relações existentes, porque nós temos 7 centros psíquicos principais, como se sabe, né? Que é pineal, pituitária, tireoide, o timo, o centro cardíaco, o plexo solar e as suprarrenais. São glândulas sensíveis e a pessoa muitas vezes desconhece, né, e não tem essa visão que a ordem passa a transmitir através dos seus ensinamentos. Então isso, por exemplo, corroborando aquilo que Dana Zohar falou, quociente intelectual, emocional, quociente espiritual, as pessoas através dessa visão espiritual desenvolvida, ela vai ter uma percepção de um mundo diferente, ela vai entrar num campo de possibilidades infinitas. E quando você pega um Deepak Chopra, que é um endocrinologista, que estudou todas essas glândulas, o que ele vai dizer exatamente, né? Que nós temos a chamada lei da potencialidade pura, que é essa capacidade de poder infinito que o ser humano tem, e através do silêncio, até ele coloca muita ênfase no silêncio e a meditação, você está entrando em harmonização e em consonância com leis e princípios muito elevados. Interessante. Oswaldo, você falou também num ponto importante que a gente não pode deixar de abordar, que é o sistema nervoso autônomo. Nós sabemos que a ciência dá muita importância ao sistema nervoso cérebro-espinal, mas os trabalhos da ordem, principalmente os trabalhos de cura, a partir do 6º grau, né, e daí para cima, focam muito no sistema nervoso autônomo que está ligado ao hipotálamo. Pelo Sim. que você nos falou. Pode falar um Sim. pouquinho disso? Vamos dizer, no cérebro, né, você tem a divisão cérebro espinal, responde pela parte objetiva da mente, e o sistema nervoso autônomo, que responde pelo inconsciente. Né? Eu estou aqui, as minhas atividades involuntárias estão trabalhando, funcionando, tudo sob a regência do meu sistema nervoso autônomo. Então, a base de uma vida equilibrada, saudável, está nisso. Você tem um sistema nervoso autônomo devidamente regido por uma função que é até das atividades involuntárias. É algo que involuntariamente funciona harmoniosamente se você não interferir. Né? Então, se você tiver bom sono, bom repouso, bons pensamentos, vida equilibrada, de uma forma geral, você está atuando de forma que o teu sistema nervoso autônomo te dê uma ressonância, uma resposta positiva sempre. Né? Então, o segredo da harmonia e da paz profunda está no controle dessas atividades involuntárias de uma forma que você não interfira, né, na natureza, de uma forma negativa, e sim positiva. Né? Agora, você falou na meditação também, que então, é muito importante. Então, a meditação é o processo de você justamente dar a esse sistema nervoso autônomo a possibilidade dele trabalhar em equilíbrio, sempre regenerado, em paz. Né? Então, quando você medita, você entra num estado onde ondas alfa, inclusive nos cerebrais, elas passam a dominar, você tem todo um autocontrole, uma paz, né, interior. E é isso que é importante até para o despertar da intuição. E pode ver que o Einstein falava que ele entrava em lucubração mental, pensava 99 vezes e daí ele ia dormir. Depois que ele relaxava, deixava de pensar, aí aflorava aquela ideia. Né? Ele dizia, por que não pensei nisso antes? Então, quando você susta um processo de ansiedade, de muita intelectividade, de muita emoção, e você coloca aquele estado do quociente espiritual em alta, funcionando, você dá oportunidade, né, a que a intuição aflore. E a intuição seria esse lampejo interno da voz interior falando para você. É a mente subconsciente atuando e te trazendo a resposta através do teu eu interior. É a mente divina, né, que como nós conceituamos atuando em nós. O que nós aprendemos lá na ordem muitas vezes? Né? Qual é o ritual iniciático? Né? Sabe que os rituais são dramas onde a ordem coloca
uma forma dramatizada de nos transmitir ideias e princípios que têm uma validade para a vida toda, em todos os aspectos. Então, a ordem como uma escola de reflexão, ela coloca na sua iniciação do primeiro átrio, né, da sessão do neófito, essa questão, a importância do diálogo com o eu interior, você conversar com você mesmo, né? Então, nos lembramos dessa importância das pessoas que dialogam consigo mesmo, que têm essa abertura, porque é dentro de você que vem as grandes respostas. As respostas maiores buscam-se lá fora, mas você veja que o próprio Sócrates, através do processo da maêutica, ele fazia você pensar mais. É verdade. Você vinha com uma pergunta e ele robustecia aquela questão para você dar mais ênfase e ter a resposta por você mesmo. E não esqueçamos que ele tinha o daimon dele, que era o mestre daimon interior. Ele recorria muito à voz intuitiva. Então, a voz é uma voz mágica, né? Mas falou, a voz divina, né? Deus na pessoa. É Deus. Então, mas hoje, nesse mundo de correria, de objetividade, mundo do consumista, nós estamos bloqueando muitas vezes isso, né? Normalmente nós apresentamos no programa anterior aquele slide que mostrava a relação que nós temos com a consciência cósmica, divina, e que ela está sempre aberta, e nós estamos sempre receptivos a ela. Muitas vezes quando adormecemos, quando estamos tranquilos, relaxados, podemos nesse momento aflorar, né, aspectos da nossa consciência que nos trazem respostas maravilhosas. E às vezes chega aquela coisa, poxa, por que eu não pensei nisso, né? Às vezes uma resposta que você tanto ansiava e buscava, naquele tumulto do brainstorming ali, que você está com a tempestade cerebral, né? Brainstorming, quer dizer, você está fazendo isso, as coisas às vezes não estão nascendo adequadamente. Mas quando você tranquiliza-se e você se acalma e dá oportunidade, dá o ensejo, a tua mente interior se manifesta. Inclusive você, como trabalha ali na divisão de ensino e instrução, Oswaldo, você tem há anos milhares de depoimentos, né, de estudantes Rosa Cruzes que já no início dos estudos, praticando, começam a observar, às vezes até com espanto, essa voz intuitiva aflorar e ajudar a resolver problemas, desde os problemas mais práticos até problemas mais subjetivos. Como é importante mesmo despertar essa intuição? Então, o eu interior, né, como diz assim, sabe muito mais do que aquilo que nós, a nível objetivo e limitado, podemos às vezes ter essa interpretação. Achamos que não sabemos, sabemos muito, né? Só que o problema é você acessar esse eu interior, é você ir buscar, resgatar esse valioso poder que você tem, que é, como nós falamos do Deepak Chopra, os grandes pensadores da humanidade, aquelas pessoas que não estão tão fissuradas num pensamento ocidental, mas que souberam aliar com o Deepak Chopra o pensamento oriental com o ocidental, né? Então são culturas, às vezes culturalmente você tem mais facilidade, dependendo da onde você viva, da forma como você foi educado, a dar essa oportunidade, porque nós estamos aqui participando, né, coletivamente, estamos aqui sendo filmados, estamos apresentando muitas coisas, nós estamos focados assim em certo ângulo, nós não estamos vendo como tendo uma percepção do absoluto, né? E a nossa mente interna, essa pineal, ela é como um radar, onde ela está captando todo aquilo que é vivenciado ou não a nível objetivo, porque algo que extrapola, ela está tendo a percepção. Então há muita coisa que você, às vezes objetivamente também não gravou, não conscientizou, mas que ficou alguma impressão de passagem, né? E que não foi tão forte assim para imprimir no teu cérebro aquele entendimento, mas ficou, algo fica, sempre as impressões ficam. E aí você tem aquela percepção chamada extrasensorial, que é justamente por essa possibilidade do homem ver além do olho físico, material objetivo. A própria pineal, ela tem conexões com o sistema nervoso autônomo, como nós falamos ali, e que ela te dá uma visão, é aquela pessoa que tem, é o chamado ovidente. Ou clarividente. Né, ou clarividente, porque a glândula pineal ela é responsável por 75% da nossa clarividência, ao passo que a pituitária é pela clareaudiência. Então há pessoas que têm muita facilidade e são auditivos. Os grandes músicos, os inspirados, eles têm a clareaudiência, né? E os grandes pintores, aquelas pessoas que
conseguem, como se diz assim, trazer para esse mundo visões de alta espiritualidade. São muitas vezes os clarividentes. Inclusive, uma coisa que nem todos sabem, por exemplo, um exemplo apenas, dentre muitos, né? Mozart, ele declara isso, que ele escutava muitas vezes acordes e harmonias que ele traduzia para o trabalho dele, desde cedo, desde criança. Isso. Então, porque certamente é um indivíduo, porque nós falando em reencarnação, né, nós acreditamos que todos nós temos um chamado aparelho, um corpo físico dotado de possibilidades devido a desenvolvimento em termos anímicos de vidas anteriores. Então tudo aquilo que nós trazemos, essa carga emocional, espiritual, intelectiva, não é por acaso, nada é por acaso, Deus não criou nada por acaso. Sem dúvida, Frater Oswaldo, a gente te agradece de coração por mais uma vez você estar colaborando com o programa Presença e Harmonia. O Frater Oswaldo, quero dizer de público, que vai estar vindo frequentemente, porque é a voz oficial dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, assim como nós trazemos, né, mostrando a tolerância e amplitude do caminho Rosa Cruz, pessoas ligadas a outros movimentos que têm uma visão parecida, é evidente que nós colocamos também a visão Rosa Cruz, que, como disse o Frater Oswaldo, muitas vezes é uma escola mais antiga, que já dominava um conhecimento que só agora vem encontrando comprovação científica. Quero lembrar do nosso e-mail, né? Nós temos recebido vários e-mails, o presençaeharmonia@amorc.org.br. Continue nos escrevendo, dando tua sugestão de pauta, dizendo se você está gostando do programa, se está sendo útil para você, porque tudo que nós queremos é transmitir um pouquinho de luz, vida e amor, né? Que é a tríade Rosa Cruz, através de todos esses programas. Agora você vai ficar com a dica cultural da Vivian Tedardi, que com certeza tem mais um livro aí inspirador editado pela Amorc. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro Dos Erros e da Verdade, de Louis-Claude de Saint-Martin. Em geral, as obras de Louis-Claude de Saint-Martin foram dedicadas a explicar as relações existentes entre Deus, a natureza e o ser humano, e afastar os homens de suas preocupações materiais e sensibilizá-los para o mundo espiritual. Em Dos Erros e da Verdade, o autor demonstra que, pelo conhecimento de sua própria natureza, o homem pode alcançar o conhecimento de seu Criador e das leis que regem o universo. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!